Então estamos na página número 3 da nossa apostila. Você que tem a apostila, abra ela. Você que não tem, você fique sem abrir. Tá? Acompanhe, nós vamos ler e na medida que lemos, explicamos, para a gente não fugir muito do assunto. Então, capítulo 1. O que é um pequeno grupo? É um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros e orar uns pelos outros, e levar pessoas ao Evangelho. Base bíblica para isso, Hebreus 10, 24 e 25, que diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, definição: cada pequeno grupo deve ter no mínimo 6 pessoas e não é ideal que ele ultrapasse o limite de 16. Quando atingir o limite de 15 ou 16 pessoas, o pequeno grupo deve multiplicar. Tem alguns casos que o pequeno grupo começa com 3, 4 pessoas. Então, nós damos um período para esse pequeno grupo chegar até o número mínimo de 6. Tá? Nós damos um período de 6 meses. Se o pequeno grupo não chega a atingir esse número de 6, seria bom que esse pequeno grupo se juntasse com outro pequeno grupo, a fim de que tenha mais de 6. Muito obrigado, viu? Silvio, você é uma bênção. Tenha no mínimo 6 pessoas, tá? E no máximo 16. Então nós temos dificuldade tanto no mínimo como no máximo, que é normal, tá? Você ter uma dificuldade quando você tem pouco, você desanima. Quando você tem 16, você não quer multiplicar, você quer continuar, quer ter 20, quer ter 25, quer ter 30, quer virar uma igrejinha, certo? Quer achar que você já tem uma igreja, já tem um povo. Essa é a nossa dificuldade. Não, nós somos uma igreja e damos autoridade para você fazer um pequeno grupo até 16 pessoas. Chegou a 16, consolidou ali, a gente multiplica, fica 2 de 8 em nome de Jesus. Amém? O que não é um pequeno grupo? Um pequeno grupo não é um grupo de oração. Ah, vamos ter um grupo de oração em casa. Não, não é. Não é um grupo de estudo bíblico, também não. Não é um grupo de discipulado, não é um grupo de cura interior, não é um grupo de apoio, não é um ponto de pregação. Qualquer grupo com as seguintes características: grupo fechado, criado só para as pessoas de um departamento da igreja. Qualquer grupo que não tenha a multiplicação como objetivo. Qualquer grupo que não se submeta à liderança geral dos pequenos grupos. Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social. Isto não é um pequeno grupo. Ok? Claro que, vou fazer um grupo de estudo na minha casa. A nossa igreja não dá autorização para você fazer um grupo de estudo na tua casa. A nossa igreja dá autorização para você fazer um pequeno grupo para ganhar a alma para Jesus e multiplicar. Tá? No teu pequeno grupo tem oração? Tem. Tem estudo bíblico? Tem. Tem discipulado? Tem. Tem momento de cura interior? Tem. Tem apoio? Tem. Tem tudo isso. Mas não é um grupo específico para cada uma dessas coisas aqui. Ele faz parte e tem tudo isso, mas não faz só isso. Então, se te chamarem para ir numa reunião na minha casa, você tem que perguntar: está debaixo da nossa visão? Está debaixo da autorização do nosso pastor? Eu vou. Se não, cai fora. Não é um pequeno grupo. Ok? Muito explicado? Onde o pequeno grupo se reúne? A maioria dos pequenos grupos se reúne em residência. Funções gerais dos pequenos grupos. Página 4. Funções gerais dos pequenos grupos. Informalidade. Num ambiente informal, as pessoas estão mais abertas ao mover do espírito e à comunhão. Praticamente impossível em reuniões maiores. Você consegue ter comunhão com as pessoas da igreja no culto de domingo? Você tem comunhão com quem? Num culto de domingo? Com as pessoas que você conhece. Por exemplo, essa menina aqui era grudada com a
Larissa. Por quê? Porque a Larissa estava junto com você num pequeno grupo. Ela estava junto com você pela internet. Ela estava junto com você no dia a dia. Agora, no dia a dia, eu estou junto com o Rodrigo? Não, não estou. Eu estou junto com a Daia? Não, não estou. Mas a igreja, como é um corpo, a mão direita, muitas vezes, ela não chega nem a tocar a mão esquerda, mas faz parte do mesmo corpo. Assim é a igreja. Tá? Você vem para o culto de domingo, culto de celebração, mas você tem comunhão verdadeira e genuína num pequeno grupo, com aquela tua turma. Tá? Ah, mas não é panelinha isso? Não, não é panelinha. Isso é comunhão. Eu não consigo ter comunhão com 500 pessoas. Eu não consigo ter comunhão com 1000 pessoas. Eu posso ser enganado dizendo que tenho comunhão vindo no culto de domingo. Mas no culto de domingo a gente fica aqui 2 horas. Conversa 15 minutos. Em 15 minutos não dá para ter comunhão com ninguém. Em 15 minutos não dá para eu ouvir o problema de ninguém. Em 15 minutos não dá para eu cuidar de ninguém. Tem alguém atrás de mim aí? Quem é? Rita? Fala logo. Rita pedindo a que a gente está gravando. Chave para quem? Pra ir para casa. Sim, uma pausa pro vídeo então aí. Não, deixa a gente rolando. Que a gente tem que fazer. Quanto tá marcando aí? 6h25. 6h25 eu tenho que fazer uma edição no vídeo, então tá bom. Amizade e comunhão. O pequeno grupo proporciona um ambiente de intimidade onde a amizade é desenvolvida. Ninguém vive sozinho a vida cristã. Criar vínculos é imprescindível para quem quer desenvolver uma fé sadia. Tenho que ter amizade. Igreja é isso. É comunhão nos pequenos grupos, celebração e festa no culto de domingo. Evangelismo. As estatísticas indicam que a grande maioria das pessoas se converte mediante contato com amigos ou familiares. Quem aqui se converteu porque estava passando na frente da igreja e entrou? Entrou, ouviu a palavra e se converteu. Da nossa sala, tem alguém assim? Quem aqui se converteu porque foi chamado pelos pais? Levanta a mão. 1, 2 pessoas. Quem se converteu porque um amigo trouxe, convidou? Muito mais pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos aqui se converteram porque a própria esposa, né, trouxe? Ela veio primeiro, depois trouxe o marido. Tem alguém nessa situação? Quais são as outras situações que temos de conversão aqui? Você, Mateus, veio por quê? Isso. Dos seus pais. Então, porque os seus pais trouxeram você e lhe ensinou. Tem alguma outra situação diferente? Stefano, quem te trouxe? Minha prima. Tua prima, um parente trouxe. Você, irmã Neuza? Eu me converti que minha sogra me fez o convite. A sogra fez o convite. Ou seja, essa balela furada dizendo que a gente tem que evangelizar aquele que a gente nem conhece, é uma mentira do diabo. Nós precisamos evangelizar aqueles que nós conhecemos, porque é esses que vão vir. Tanto que nós somos prova disso. Eu vim porque também eu sigo o exemplo dos meus pais. Como seus filhos, daqui 20 anos vão falar a mesma coisa. E vocês a mesma coisa, um primo, uma prima, um colega, uma tia, uma avó. Por quê? Porque vocês estão convidando. Então, esse é o evangelismo que é feito, o quê? Através dos amigos e familiares você chama para ir no teu pequeno grupo. E depois do teu pequeno grupo para a tua igreja. O canal de entrada para a igreja passa a não ser o culto de domingo. Passa a ser o quê? Responde para mim. Pequeno grupo. A porta de entrada para a igreja é o pequeno grupo. Você faz o pequeno grupo na tua casa, você convida a pessoa não para vir na igreja. Você convida para ir lá na tua casa. Você vai ter um campeonato de videogame lá e você convida aquele que gosta de videogame. Isso é um evangelismo. A pessoa chegou lá, ela se enturmou. Qual que é o próximo convite? Trazer para a igreja. Certo? Crescimento ilimitado. Tá? É o próximo item aí. Transcendem o limite físico que templos comportam, pois não estão limitadas às acomodações de um prédio, mas espalhadas pelas casas, além de que são facilmente adaptáveis. Ou seja, podemos ter 5.000 membros? Podemos ou não, gente? Sim. Sim, porque a nossa igreja cabe 800, mas nas casas podemos ter um número ilimitado. Amém? Oportunidade ministerial. Dentro de quantos ministros de louvor eu posso ter na nossa igreja local?
Nós temos 2 cultos da semana. Eu posso ter 20 ministros de louvor? Ah, pode. Claro que pode. Vai ministrar uma vez no ano. Vai ficar contente esse ministro de louvor? Não. Agora, se eu tenho 500 pequenos grupos, quantos ministros de louvor eu posso ter? 500. Um em cada pequeno grupo. São 500. Ou seja, é uma forma ilimitada. Quantos diáconos eu posso ter? Quantos pregadores podemos ter? Então, é uma oportunidade ministerial para todos desenvolverem também esse lado ministerial. Não chegar e ficar sentado aqui no banco. Pastoreio. Cada líder cuida bem de seu pequeno grupo, pois o número de pessoas é pequeno. Então, a importância do pequeno grupo qual é? O Rodrigo é líder de um pequeno grupo. Tá? Ele está enfrentando uma dificuldade com fulano de tal lá. Então, ele vai cuidar desse fulano de tal. Se ele não der conta, ele vai levar para o líder superior dele. Depois o líder superior até chegar no pastor. Então, sempre vai ter alguém de olho cuidando de você. Olhando as tuas dificuldades, tirando os teus carrapatos. Coisa que numa igreja tradicional, eu não ia conseguir fazer. Lá de cima do altar, como é que eu vou cuidar da daia? Como é que eu vou cuidar lá do pitócio? Eu não, é pitócio, né? Como que eu vou cuidar dele? Eu não vou conseguir cuidar. Se eu for visitar cada um dos membros, se tem 500, eu vou demorar mais de 1 ano para ir na casa de cada um deles, se eu fosse cada dia numa casa. Então, percebe-se que é ineficaz ter um pastor para cuidar de um rebanho grande. Agora, cada pequeno grupo, tendo 6, 10 pessoas, o líder cuida daquele pequeno grupo e é uma bênção. Dúvidas até aqui? Não? Sim ou não? Não. O propósito do pequeno grupo: crescer em relacionamento com Deus, desenvolver relacionamento uns com os outros, equipar e treinar, providenciar apoio e cura, providenciar cuidado pastoral adequado, fazer o que a Bíblia ensina, desenvolver novos líderes, alcançar outros, trazer pessoas a Jesus. Benefícios de pertencer a um pequeno grupo. O pequeno grupo agrega valor às pessoas. Por quê? O Rodrigo não ia subir lá no altar para pregar a palavra do Senhor, porque isso faço eu. Só tem um culto de domingo, só eu prego. Né? Por que eu vou dar oportunidade para o Rodrigo? Se eu der para ele, eu vou ter que dar depois para a Tuca, depois eu vou ter que dar para a Maneusa, depois eu vou ter que dar para a Thalita, porque são todos iguais. Então Deus escolheu para que eu trouxesse a palavra no domingo. Mas no pequeno grupo, Deus escolheu o Rodrigo para levar a palavra. Não é uma bênção? Olha que coisa, o pastor prega no culto domingo, o Rodrigo vai lá, pega a mesma palavra, destrincha ela da forma que Deus mostrou para ele, e todos ali no pequeno grupo também compartilham da mesma palavra, tiram dúvidas, falam do que Deus falou e assim por diante. Tá? Isso é agregar valor às pessoas. Todos nós podemos ser usados no reino de Deus. Quem tem o cabelo grande, bonito, quem tem o cabelo pequeno e ralo como o meu. Amém? O pequeno grupo aproxima as pessoas umas das outras. O PG facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais. O PG ajuda a descobrir e identificar os dons das pessoas. O PG ajuda a alcançar pessoas que nunca iriam numa igreja de crente. O PG viabiliza a concretização do amor fraternal. O PG não há lugar para liturgia e formalismo religioso. O PG facilita o processo de ensino e aprendizagem. O PG viabiliza o crescimento numérico da igreja. O PG integra os novos decididos com maior eficácia. O PG estende os limites de crescimento da igreja. Amplia as possibilidades de engajamento de todos os membros da igreja no ministério. O PG é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes. O PG ajuda a fechar a porta de trás da igreja. O que é a porta de trás da igreja? Onde a pessoa sai. Qual que é a porta de trás? Ah, não fui bem tratado naquela igreja. É uma porta aberta. Ah, o pastor passou por mim, ele não me abraçou. Ele vai reclamar para quem hoje, uma pessoa que entra? Vai reclamar lá no pequeno grupo, para o líder dele. Pô, o pastor passou por mim domingo, nem me abraçou. Aí o líder, treinado, já conhece, já fala: poxa, mas se o pastor for abraçar todas as pessoas que ele passa no corredor, ele não chega no altar. Se ele sai para ir no banheiro, então, meu Jesus Cristo, ele mija nas calças.
Por quê? Porque é um que para, quer dar um abraço e quer compartilhar alguma coisa. O outro para mais um pouquinho e fala, pastor, ora por mim. Pastor, é só um minutinho. E nisso a hora vai indo. Então o pastor muitas vezes anda na igreja de cabeça baixa, rapidinho até o banheiro, porque ele quer ir no banheiro, ele tem necessidades também. E o líder fala isso para ele, tá? Então isso é fechar uma porta de trás. Chegou, não tinha vaga no estacionamento, o camarada vai embora, não volta mais. Lá no PG ele reclama. Aí o que acontece? Ele falou, irmãozinho, tem que chegar um pouquinho mais cedo, porque temos uma limitação de espaço. Então, o líder é aquele canal de escape, que fecha a porta de trás para esse tipo de coisa. Tá? O pequeno grupo são ágeis instrumentos de mobilização do rebanho. Por quê? Eu contacto 4 dos meus líderes hoje, a Isaura. Se eu contacto a Isaura, todos os líderes do setor vermelho e todos os PGs do setor vermelho, ela traz. Eu ligando para ela só. Porque ela liga para os dela e os dela ligam para os dela, até que todo mundo se reúne. É muito diferente de eu ter que ligar para todo mundo. Como é que eu ia conseguir? Não ia conseguir. Não? O pequeno grupo leva a presença da igreja em todas as direções geográficas da cidade. Ou seja, o pequeno grupo é o canal de expansão do reino de Deus nesta terra. Dúvidas até aqui? Sugestões? Eu queria perguntar, o que é liturgia e formalismo religioso? Liturgia é uma programação. Nós temos abertura. Na igreja nós temos abertura, louvor, oferta, visitas, aí temos palavra, apelo e término. Isso é uma liturgia. Num casamento nós temos uma liturgia. Entrada do pastor, entrada dos noivos, entrada dos padrinhos, entrada das alianças, entrada da noiva. Cerimônia, musiquinha, cumprimento dos padrinhos, bênção final, término. Isso é liturgia. Tá? O outro qual é? Formalismo religioso. O formalismo é exatamente isso. Nós temos uma liturgia e não podemos seguir disso. Não podemos mudar isso. Tá? Num pequeno grupo, nós temos um caminho para você seguir, mas você faz da forma que você quiser. Você quer começar jogando videogame, você começa jogando videogame. Você quer começar orando, começa orando. Você quer começar cantando, você começa cantando. Tá? É informal, não é formal. Aqui fala, vamos todos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. No pequeno grupo você lê sentado, você lê com a perna para cima. Certo? Dúvidas, sugestões? Irmã Neuza, dúvida ou não? Não? Sono, tô vendo aí. Dá uma dúvida. Bocejada aí. Só uma dúvida. Dúvida. Lá no começo. Lá no A começo. gente vai fazer o PG. Você falou 6 pessoas, Sim. no mínimo 6 meses. Assim, um exemplo. Sim. As 6 pessoas é visita ou é, por exemplo, a que a gente começou agora na Fabrícia? Aí eu. Com todo mundo. Então, tipo, Todo mundo a presente. Fabrícia, a esposa dele, Todo 2 pessoas. mundo. Deu É. 6, amém. Não tem Amém. problema que Não tem é da problema. igreja. Não. O bom é, porque menos de 6, você tá lá 6 meses com menos de 6 pessoas, geralmente vai o anfitrião e a esposa, são 2. Aí você tem o líder e a esposa, são 4. Então, se não caminhou a partir daí, é bom juntar com outro pequeno grupo, criar força, depois até voltar para lá. Pastor, Pode falar. e se Esdras. Eliezer, desculpa. É que você tá com o cabelo crescendo também. e se o PG ele começou, aí foi muita pessoa, ele até multiplicou, só que depois foi saindo algumas pessoas e ele ficou com pouca gente. Então, o teu supervisor, ele vai saber muito bem falar para você se é o momento que você está passando, porque você multiplicou. Muitas vezes na multiplicação, a pessoa ela se sente mal porque fica com poucas pessoas. Tá? E porque tinha aquele mundaréu de gente, de repente tem menos e desmotiva alguns do grupo e acaba ficando com menos ainda. Mas é só uma fase, depois o pessoal tudo volta. É só uma fase. Então tem que persistir, muitas vezes tem que persistir. A maioria dos casos é isso. Nós precisamos persistir com a árvore de Geés, orando pelas pessoas, que Deus traz elas de volta. Porque é a obra de Deus.
se nós orarmos, Deus manda as pessoas. Tá? Mais alguma pergunta? Página 6. Elementos humanos componentes de um pequeno grupo. Tá? Ou seja, as pessoas que nós precisamos ter para que tenha um pequeno grupo. Primeiro, quem são os membros do pequeno grupo? São todos aqueles que se reúnem regularmente, está faltando um R aí, no grupo pequeno com a intenção de exercer as funções e princípios que estamos estudando nesse material. Anfitriões são aqueles que abrem a sua casa com disposição e amor para o funcionamento do pequeno grupo. Eles devem ser hospitaleiros e receber bem os irmãos. Devem manter sempre um sorriso aberto para com todos. Líder do pequeno grupo é um membro que amadureceu, entendeu a visão e o propósito do reino de Deus e da igreja local, e está disposto a exercer o sacerdócio em benefício dos outros irmãos. Todo mundo sabe o que é exercer o sacerdócio? Sacerdote é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus. Tá? Todos nós, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, fomos chamados para reis e sacerdotes. Então, nós somos um canal de ligação entre o homem e Deus através de Jesus. Cutuca a irmã Neuza. Tá? Nós somos. Então, quando eu entendo que eu não posso vir à igreja e ouvir a palavra, não. Eu tenho que ligar outras pessoas a Deus mostrando Jesus. Se eu entendi, eu me disponho a ser um líder de pequeno grupo. Se eu não entendi, eu quero ficar no banco sem fazer nada. Vir no culto domingo, receber da palavra e ir embora para casa. Mas se eu entendi, se Deus tocou no meu coração, eu quero fazer parte desse ID. E eu quero exercer o meu sacerdócio. Todos somos sacerdotes aqui, em nome de Jesus. Amém? Jesus nos chamou para isso. Então o líder, ele doa o seu tempo, seus dons, talentos, para ver a grande comissão de Jesus, que é o ID, de cumprir na vida de sua família, na sua igreja e no mundo. É alguém que cumpriu com todos os requisitos para assumir tal função. Ele está avançando no trilho de liderança da igreja, o que significa dizer que ele tem discipulador e discípulos, ou está nesse caminho, e reúne-se regularmente com todos eles. Ele frequenta o culto da família, o Tadel, é dizimista fiel, tem uma família exemplar, dentre outros requisitos que iremos abordar na sequência. Esse é o líder do pequeno grupo. O que é ter uma família exemplar? Ele se coloca em posição de obediência. Tem problemas dentro do lar, mas ele resolve de acordo com a palavra de Deus. Tá? Não bate na mulher, não espanca os filhos, não fica no bar bebendo, não vai para balada, não enche a cara, né? Não sai com o carro com funkzão, com o som nas alturas. Este é o líder, o sacerdote que Deus chamou e escolheu para implantar o reino dele aqui nessa terra. Implantar o reino de Deus. Não é o meu reino, é o reino de Deus. Olha o poder que isso tem. Quando a pessoa se coloca para ser esse sacerdote, as pessoas respeitam. As pessoas podem fazer chacota na escola de quem não é exemplo. Mas quem é exemplo, as pessoas têm medo. E no momento da necessidade, as pessoas reconhecem e vão pedir ajuda para essas pessoas. As pessoas vão pedir oração, vão pedir socorro. Porque minha mãe está no hospital doente. Vem, as pessoas podem tirar barato de você. Chegou até a tirar o barato, mas quando a mãe vai para o hospital internada, ela vem falar, não dá para você orar aí pela minha mãe, não. Porque ela reconhece em você que você é diferente. Se você é igual a todo mundo, nunca chegam até você. Chamam você para as baladas, mas não te reconhecem.
Mas o líder de pequeno grupo é esse reconhecido como implantador do reino de Deus aqui nesta terra. Você foi chamado para isso. Que são supervisores? São aqueles líderes que já multiplicaram seus pequenos grupos e agora funcionam na posição de supervisores, ajudando a garantir o bom andamento dos pequenos grupos. Os supervisores de setor, que cuidam de 5 ou mais pequenos grupos, assim como supervisores de área, pastores de distrito e região, bem como pastores de rede, são todos supervisores, apenas com a diferença de que alguns têm responsabilidades maiores que outros. Aqui eu quero gastar um tempo. Alguém tem dúvida em relação ao líder de setor, que é o que estamos enfrentando agora? Líderes de setor. Quantos pequenos grupos você precisa ter para você ser um líder de setor? 5 ou mais. 5 ou mais. Certo? Ou seja, suponhamos o Rodrigo pode ser líder de 5 pequenos grupos? Sim ou não? Sem medo de errar, gente. Sim ou não? Sim. Pode ser. Desde que ele tenha 5 líderes. Um para cada pequeno grupo. Então o líder passa a não ser mais do pastor. O líder passa a ser do líder de setor. Se ele tem 5 pequenos grupos, ele tem que cuidar desses 5 líderes. Não dos 5 pequenos grupos, mas dos 5 líderes dos pequenos grupos. Entendeu? Sim. Beleza? Sem dúvida nenhuma? Sem dúvida, ok. Pastor da visão. É o pastor titular da igreja. No caso aqui eu. Onde todas as veias da igreja estão ligadas. A visão e a responsabilidade final dos pequenos grupos são dele, não podendo ser transferidas ou delegadas, apenas compartilhadas com todos os demais níveis acima. Se não for assim, a igreja sofrerá e não refletirá os anseios do Espírito Santo para o cuidado eficiente do rebanho. Ou seja, se alguém quiser fazer alguma coisa diferente do que o pastor está falando, Deus tira da igreja. Entenderam como funciona? Não é o pastor que tira. Deus tira a alegria da pessoa servir aqui na igreja. Deus fala, vai servir em outro lugar que você se submeta então. Porque aqui tem que ser dessa forma. Ok? Dúvidas até aqui, nesse capítulo 1? Sugestões? Tudo tranquilo? Você que fala bastante, não tem dúvida? Eu ia perguntar, pastor. Pode perguntar. Se eu abrisse um PG na minha casa, com autorização, claro, por que eu não poderia ser o líder ou vice? Porque aqui nessa própria aqui, página 6, diz que nós precisamos ter membros, anfitriões, o líder, o supervisor e o pastor, tá? Se você faz isso, você vai ser o anfitrião e o líder ao mesmo tempo. E cada um tem que exercer uma função. É uma boa pergunta, tá? Mas cada um tem que exercer uma função. Ou você é anfitrião, ou você é o líder, tá? Ou você é um vice-líder. O anfitrião pode ser um vice-líder? Até pode. Mas com o objetivo de ganhar outras pessoas e passar a tarefa para outros. Porque quando há multiplicação do pequeno grupo, geralmente o vice-líder fica no pequeno grupo e o líder sai. Então, se o vice-líder é o anfitrião, obviamente ele nunca vai poder ser o líder. Então, o ideal é que o anfitrião seja só o anfitrião, que já é uma tarefa muito importante, irmãos. O anfitrião é uma tarefa essencial para essa nossa visão. Amém? Então fica aqui o término do capítulo 1. Estudamos até a página 6. Você que tem dúvida, que está assistindo o vídeo, vai entrar no canal do WhatsApp, manda a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, e a gente vai tirar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.